E aí, povo de Deus, vamos lá enviar. Falta quantos minutos? Faltam 20 minutinhos para começar tirando o ebó. Vamos assuntar. Eu gosto quando vocês mandam assuntinho para mim. Vamos assuntar. Gosto quando vocês mandam assuntinho pra mim, pra gente assuntar. Qual assuntinho do dia? Um frio pra cada um. Tô na parte sul da Bélgica. Já vai começar a reunião do ebó. Vamos terminar de tirar o ebó. Essa semana vai sair, talvez no próximo final de semana a gente vai ter o comunicação construtiva, tá? Liliane, o que é comunicação construtiva? É exatamente o que a gente não sabe fazer. Nós temos uma comunicação extremamente destrutiva, né? O que é uma comunicação destrutiva? É aquela comunicação onde eu destruo o que o outro diz. Não interessa o que ele diz. A minha informação é sempre melhor e maior. É aquela pessoa que diz assim, eu tô com dor de cabeça. Eu sei demais o que é isso, porque uma vez... Então eu tô sempre buscando ser o foco, né? Estar no centro da atenção dessa comunicação. E isso afeta os nossos negócios. Pessoas que não sabem fazer uma comunicação construtiva não constroem bons negócios, tá? Porque tem esse probleminha, né? Tem o autorreferente, que ele fica contando a vida dele. Tem o autodeclaração, que ele conta mais ainda a vida dele. Tem o levantador de muro, que tudo que você fala, toda solução ele arruma um problema. Então a gente precisa aprender a ter uma comunicação mais legal. A nossa comunicação tá pesada, tá? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Já vai começar o ebó. Vamos começar o ebó, é ótimo, né? Vamos tirar o ebó. Vamos cuidar das nossas coisas. Porque 2025 começou agora, meu amor. Já é carnaval, então vamos se preparar. E tem uma ferramenta nova que eu coloquei lá. Tô terminando aqui o slide pra gente fazer juntos, tá? Quem sonha é criança. Adulto se programa, tá certo? Adulto se programa. Mas eu nunca deixe de sonhar. Adulto sonha com programação, tá? Não dá pra gente ficar brincando com a vida, não. Ok? Não dá mesmo. Por quê, Liliane? Porque você não é mais criança, né? Então, por favor, vamos melhorar a vida. Vamos organizar a vida pra gente ter mais responsabilidade. Ok? Manda aí um assuntinho. Eu gosto quando vocês mandam um assuntinho. Eu abri caixinha ontem, me mandaram umas perguntas que eu não entendi nada. Vocês escrevem em braille. Não entendi nada. E uma pessoa me perguntou assim, por que o segundo casamento é mais frágil do que o primeiro? Não estamos falando de casamento, tem nada a ver uma coisa com a outra. A fragilidade nos vínculos, ela vem da nossa história, tá? Poucos de nós tivemos vínculos afetivos, muito poucos. A maioria teve cuidadores, né? Teve muita sobrevivência e pouco afeto, porque era o modelo de criação de antigamente. Então, quando eu tenho fragilidade nos vínculos, eu tenho fragilidade lá atrás. Não sei confiar, não confio, tenho questões de... Às vezes eu vi muito meu pai trair a minha mãe, isso é muito comum. Muitos casamentos onde as crianças fazem parte do divórcio ou fazem parte do conflito, essa criança, quando cresce, tem muita dificuldade de ter um vínculo, porque ela não acredita no amor. Como que eu vou acreditar no amor se o meu pai, que é o meu herói, não amou o suficiente a minha mãe para ser fiel, né? Ele traiu ela. Se meu pai traía, todos os homens traem. Se o meu pai mentia, todos os homens mentem, né? Isso é uma pessoa de não somente autorreferente, mas de limitação. Por quê? Se eu arrumar um homem fiel, meu pai não presta. Eu vou ter que tirar o meu pai do pedestal de herói.
Se eu arrumar um homem que trai igual meu pai traía, eu valido que o meu pai não era uma pessoa ruim. Todo homem é assim, tá? Isso, gente, não é uma coisa que eu decido fazer, não, tá? Eu vou fazer isso, vou me relacionar dessa forma. Não, isso vai acontecendo, quando a gente vê, já era, tá? Quando a gente vê, já era. E aí o único vínculo que eu confio é o vínculo materno, é o vínculo do cuidado. Aí eu me torno cuidadora de todo mundo. Aí se eu for ser professora, eu me torno mãe do meu aluno. Se eu vou ser esposa, eu me torno mãe do meu marido. Se eu vou trabalhar em qualquer lugar, eu viro aquela pessoa que cuida das necessidades de todo mundo, sabe? Você tá precisando de qualquer coisa e eu saio rodando o mundo, nem que você não tenha me pedido, né? Pra todo mundo, porque a minha relação com o mundo é uma relação materna demais, tá? Tem uma coisa que o Hellinger fala, que eu acho fantástico a gente precisar que um alemão venha da Alemanha pro Brasil para dizer isso pra gente, né? Que é a questão da ajuda, que eu só posso ajudar quem quer ser ajudado. Isso pra mim era muito óbvio, né? Falava assim, mas vocês têm que ler um livro para entender isso, né? Que acontece? Nós somos intromissivos, né? Então, tudo que o outro vai fazer, a gente acha que tem direito de dar opinião, de dizer o que tá certo, o que tá errado, como vai fazer, como... E nessas relações, se nós temos muitos filhos de mãe solo. O filho de mãe solo, ele tem muito essa questão de cuidar da mãe, né? De proteger a mãe, de que ninguém mais vai fazer a mãe dele sofrer, tanto o homem como a mulher. E aí eu me torno essa pessoa muito, muito protetora, muito materna, e eu não consigo nem ver o outro, eu só vejo a minha ação de cuidar. E aí, pra dar B.O. é bem rapidinho. Manda aí um assuntinho, Carlos. Eu gosto de assuntinho. Que já eu vou entrar pra aula. Falta 15 minutos pra gente começar o EBO. Vamos fazer o EBO ao vivo, direto de las Ardennes. Parce que je suis aussi vendée aujourd'hui. Estou na parte mais alta da Bélgica e mais fria. Mas aqui é frio com gosto. Aqui é frio com gosto. Aquele frio que vai dentro do seu útero, que não tem como, entendeu? Aí meu lindo marido foi caminhar 15 quilômetros na montanha, no frio. Eu digo, vai vida, Deus te abençoe. Tem umas coisas que dificultam o casamento. Eu digo, vai vida, Deus abençoe. Eu digo, vai querida, vai vida. Vou contar um babado pra vocês. Tem uma doença hoje nos casamentos que você casa, você não tem mais amigos, né? Você não pode ter amigo, seu marido, sua esposa é sua amiga, seu confidente. Isso não existe, tá? Isso é loucura. Isso é loucura. Loucura por quê? Porque eu tenho assuntos que não fazem parte do meu relacionamento, que fazem parte da minha história, que os meus amigos fizeram parte e que é muito bacana estar junto, então não tem nada a ver. E parece assim, quando a pessoa me diz, você é mulher casada não tem amiguinho, homem casado não tem amiguinha, parece que a gente é um bicho no cio, assim, que qualquer sexo oposto que chega perto é uma ameaça de cruzamento. Parece que a gente não evoluiu nada, né? Essa loucura. Se você tem esse problema, a gente não tá falando de amizade, a gente tá falando de hipergenitalização. Pessoas hipergenitalizadas são assim, tá? Vai procurar um psicólogo, vai se tratar. Quando eu voltar no Brasil, eu vou derreter. Eu derreto. Quando eu vou, eu já morro de calor. Aí o povo fica, agora você tá morrendo de calor. Você nasceu no Ceará e agora tem calor no Ceará. Porque fazem 15 anos que eu tô fora. Então, seu corpo vai criar resistência pro frio e vai perder a resistência que tinha pro calor, né? Se eu volto pro Ceará depois de 1 ano e meio, 2, aí, de novo, eu já tô adaptada às temperaturas, tá? E qualquer pessoa no mundo vai viver essa experiência, beleza? Mandei um assuntinho pra gente assuntar, mas eu acho engraçado. No Ceará eu não sinto calor não, porque lá tem muito vento, né? Lá tem muito vento. Eu sinto calor em São Paulo. Sinto calor, aquele calor abafado. Aquele abafado hoje me dá calor. Eu gosto quando vocês mandam assuntinho, uma treta de família. Quem entendeu o que a menina escreveu na pergunta de ontem? O marido faz 100 dias que foi embora. Pra mim já tá dado o diagnóstico, né? Porque se eu tô contando os dias que tu foi embora, eu tô contando os dias pra tu voltar.
Tô contando os dias pra tu voltar. E tô contando os dias pra próxima briga, pra eu dizer, porque você saiu de casa, passou 100 e tantos dias fora. Então, eu já sei que você vai voltar e já estou me estruturando para a próxima briga, para tudo que eu vou jogar na sua cara. É um casal competitivo, um casal que compete entre si. Ele passa a vida procurando defeito no outro para diminuí-lo. E eles conversam através do conflito. Por que, Leiliane? Porque os dois vieram de casas conflitivas. Então, o idioma que eles sabem falar é o do conflito. Eles não sabem falar de outra forma. Quando eu falo que a gente precisa aprender comunicação construtiva, é exatamente disso que eu estou falando. A maioria de nós só sabe falar com o conflito. Só sabe falar dando ordem, só sabe falar... A nossa linguagem, ela é imperativa, a nossa linguagem, ela é impositiva, a nossa linguagem muitas vezes é agressiva, muitas vezes é intromissiva. Então, a gente tem muita dificuldade. Eu acho que a PNL ganhou muito dinheiro no Brasil ensinando isso, né? Que mapa do outro não é território. É outra coisa assim que precisa um gringo vir dizer pra gente. Né, que a vida dos outros é do outro, não é sua. A tradução é essa. Aí mapa do outro não é território, a vida do vizinho é dele, não é sua. Essa é a tradução. Então, e aí vem a questão das fronteiras, né? A minha esposa tem raiva da minha família e eles têm raiva dela. Ela fica muito estranha comigo quando alguém da minha família me liga e eu me sinto sufocada. E você tinha 8 bilhões de pessoas no mundo e casou com alguém que tem conflito com a sua família. Não, meu amor. O maior beneficiário dessa relação é você. O maior beneficiário dessa relação é você. Porque você é o sofrido, coitado, no meio dessa berlinda, onde você não sabe o que fazer para agradar a esposa ou agradar a família. Me poupe. Me poupe. Me poupe. Se eu tenho um valor real com a minha família, se você não se dá com a minha família, encerrou aqui. Encerrou aqui. Ah, vou sofrer, vou arrumar outro. Oxi, uma hora dessa. Tá certo? Vou arrumar um outro amor, porque o amor da empolgação e da paixão, ele dura 6 meses. Tá? Que é esse que você passa por cima de todo mundo. Depois você percebe que não dá. Isso, quando eu estou com alguém que odeia a minha família, isso é uma coisa muito forte. Né? Que tem raiva da minha família, pronto. A raiva é a resposta da dor. Qual dor a minha família causou nela, ou qual dor ela causou na minha família, né? E onde é que eu estou nessa história? Por que que eu me coloquei nessa situação? Por que que eu escolhi viver esse modelo de relacionamento? Né? Por que que eu escolhi estar nesse... Muitas vezes eu também tenho algumas questões com a minha família, mas eu não tenho força porque são a minha família. Né? E aí eu procuro alguém de fora, que ele é que tem problema com a minha família, para eu ir conseguindo colocar fronteiras na minha família, limites e etc, e vice-versa, tá certo? Tem mais poeira embaixo desse tapete. O casamento hoje é um desafio, com filhos se torna um desafio ainda maior. O casamento, ele é uma escolha de pessoas adultas. Pessoas adultas sabem que a gente muda, que a gente tem mudança de humor, que a gente tem mudança financeira, que se o salário baixou, pesa. Então, pessoas adultas cuidam uma da outra. O adulto, ele é um ser de cuidado. Você vai ver que as pessoas, quando elas vão ficando mais velhas, mesmo que elas não casem, elas dizem assim, virei pai de pet, virei pai de planta, passei a cuidar da casa, porque o cuidar é uma atitude do adulto. Então, por exemplo, uma criança que cuida da casa, a gente já liga, tá faltando adulto para cuidar dela, porque o cuidar é uma ação do adulto. Quando eu me caso com alguém, eu tenho esse cuidado com essa pessoa. Não estou dizendo que eu vou virar mãe dessa pessoa, mas eu tenho esse cuidado do que afeta ela, de que ela esteja bem e vice-versa, né? E o outro também. E vamos passar pelos desafios, porque se eu tenho problema com os filhos, você também tem. O que é bom para nós dois? Se eu tenho desafios com a casa, você também tem. O que é bom para nós dois? E a gente vai fazendo o quê? Negociações e acordos. Quando a gente casa, criança, como é que eu sei que eu estou num casamento criança? Eu estou medindo força. Eu tenho e você não tem. Eu quero. Você, né? É o que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Porque a criança pede. A criança pede o tempo todo.
O casamento criança é aquele que eu quero flores, mas eu não quero dizer pra ele que eu quero flores. Ele tem que adivinhar que eu quero flores. Se ele não adivinhar, eu já não quero. Essa é a criança. O adolescente é a exigência. O adolescente exige. Ele quer o tênis Jordan de 5 botões azuis com uma fita dourada. E se a fita for cinza, ele já não quer. O adolescente, ele tem o controle e a exigência. Tem muito casamento hoje adolescente, né? Que é o casamento do controle, do ciúme, de você vai pra onde, com quem, quando, por quê. O adolescente tem muito essa história. Então, o casamento adolescente... Por exemplo, a filha da Flávia Alessandra falou assim, se eu engravidasse hoje, eu acho que eu ainda engravidaria na adolescência. Ela tem 24 anos. Então, é isso. A gente tem muito gente de 30 e 40 anos. Criar filho é uma missão. Independente se eu amo você ou não, esse filho é meu, nós vamos criá-lo. E nessa missão, a gente passa por muitos desafios. A rotina, o dinheiro... tem a fase das crianças pequenas que destroem a casa. Aí tem a fase que eles ficam adolescentes, que nasce um demônio ali dentro, a gente não sabe o que fazer, né? Tem a fase deles saírem de casa e a gente voltar a olhar um pra cara do outro e ter que ser suficiente um pro outro, já que não tem mais as crianças distraindo a gente. Então, casamento é um paranauê, né? É um paranauê. Não estou dizendo que é fácil. Eu sou mãe de autista, eu estou no segundo casamento. Eu tive um primeiro casamento, tenho uma filha autista do primeiro casamento, tem 27 anos a minha filha. Estou no segundo casamento, numa cultura diferente, num idioma diferente, com uma diferença de idade, com um filho pequeno. Né? A Laura agora vai fazer 12 anos. Então, muitas adaptações. Muitas adaptações. Né? Então, vai se eu entro nesse casamento de forma adulta ou não. Né? A menina falou que ontem uma pessoa disse, por que mãe e filha, genro e sogra discutem tanto? Mas quem perguntou foi o pai. Por que mãe e filha discutem? Depende da idade e depende da relação. É muito comum que as mães tem dois extremos, né? Ou a mãe tem aquela conversa de que a minha filha é minha melhor amiga. Meu egg, tá? Sua filha é sua melhor amiga, você tem vários problemas de relacionamento anterior. Cadê suas amigas? Cadê suas amigas da infância, da adolescência? Cadê suas relações familiares? Tá? Tem um bocado de coisa aí. Cadê as amigas dela? Que a obrigação é essa que ela tem. Ou a gente tem a mãe que tem ciúme da filha. Quando a filha começa a crescer, ela começa a disputar espaço da fêmea dentro de casa. A filha adolescente, né? Mas isso tem a ver com o estado do casal. Se o casal tem esse casamento adolescente, se o casal tem esse casamento do controle, né, do ciúme, etc. Quando os filhos viram adolescentes, a gente fica uma república de adolescentes, né? E aí a mãe começa a disputar com a filha, ela começa a sentir ciúme da filha com o marido e a filha começa a disputar o pai com a mãe. Mas isso não tem a ver com o fato dela ser adolescente, isso tem a ver com o relacionamento do casal. Com o relacionamento do casal. Porque quando a filha começa a ficar adolescente, é o contrário. Ela se afasta do pai e se aproxima da mãe. Porque a menina começa a criar peito, o corpo dela muda, ela não quer mais abraçar o pai, ela se encolhe, ela faz assim. E aí ela se aproxima da mãe, que é um lugar de mais segurança. Se acontece o contrário, que é ela se afastar da mãe e começar a disputar território com a mãe, tem um paranauê. O caso, eu acredito que é necessário um tempo para o casal. Exatamente, porque é um casal. O que acontece? As pessoas casam, elas deixam de ser casal. Elas se tornam criadores de filho. Tudo é pro filho, é o programa do filho, é a roupa do filho, é a comida do filho. Então eles se tornam pais de filhos, eles não são mais um casal. Eles matam o casamento e vão ser criadores de filho. E aí a gente não se conhece mais, a gente não conversa mais, né? Isso acontece muito. A gente não é muito ensinado a cuidar do casamento, a manter a relação, a viajar só nós dois, a tirar um fim de semana, ou jantar só nós dois, entendeu? Tem um bocado de coisa aqui, né? Então, assim, genro, negócio de relacionamento com sogra, tem várias camadas, né? Tem várias camadas. Mas a base é a seguinte. Quando eu brigo com a minha sogra, eu digo pra ela o seguinte: você pariu, criou, nutriu e educou este homem que entre as 8 bilhões de pessoas do mundo eu escolhi para casar. Mas agora eu tenho um plano muito melhor para ele. Eu tenho ideias muito melhores para ele.
E eu sou muito mais importante para ele do que você. Eu estou ensinando ele a desonrar esta mulher em benefício da mulher atual. Se amanhã ele me desonrar, sendo mãe, esposa dos filhos dele, etc, etc, por uma novinha, ele aprendeu com quem? Ele aprendeu com quem que isso dava certo. Beleza? Agora, se eu sou essa filha adolescente lá, todas essas coisas, eu arrasto isso no meu casamento. Tá certo? Eu arrasto isso lá pra frente, tá? Dentro desse contexto, a esposa só querendo viajar com os filhos e não viajar só com o casal. O mexe-mexe aí já morreu, né? Sabe o que acontece? É que muitas vezes o marido vira o filho mais chato que a gente tem. Muitas vezes o marido vira o filho mais chato que você tem pra criar. Por quê? Ele se torna o provedor, que eu odeio essa palavra. Ele se torna o provedor. E aí é aquela pessoa que não sabe onde é que está a própria roupa, que não sabe torrar um ovo. Ele não é um adulto funcional, certo? E ao mesmo tempo ele vive lá no mundo dele. Às vezes ele vive lá no mundo dele e quando ele aparece é para pedir alguma coisa. Onde está isso? Onde está aquilo? Tem comida? Tem não sei o quê? O meu terno tá onde? E aí, eu não tenho tesão nenhum de estar perto dessa pessoa. Porque essa pessoa, ela poderia ter uma independência, ela podia me ajudar, e ela não me ajuda em nada. E ela me pede coisa o tempo todo, e aí eu sei que se eu ficar sozinha com ela, ela me pede mais uma coisa que é sexo. Morreu. Eu viro serva dessa pessoa, eu viro escrava. Então eu não quero mais estar com ela. Com os filhos, eu tenho que servir muito também, mas tem um pouco de diversão. Tem um pouco de diversão ali, né? E aí com o marido fica difícil. Tem jeito, dá pra resgatar. Mas assim, homem que reclama do casamento, a primeira coisa que eu pergunto é: o quanto você ajuda a sua esposa em casa? Qual é a sua parte? Se a sua esposa sair hoje, você sabe fazer a sua janta, você sabe o que os seus filhos comem, você sabe onde é que ficam as coisas. Se você não sabe nada disso, essa mulher está sobrecarregada. Você não é um adulto funcional, tá? Você não é um adulto funcional e essa mulher está sobrecarregada. Sobrecarregada de quê? Da cabeça. Não é só do corpo, porque cuidar de uma casa não é só eu varrer e passar o pano. É eu estar o tempo todo preocupada se tem leite, se tem água, se tem queijo, entende? Por exemplo, eu tô aqui, eu tô no lugar mais frio da Bélgica, Ardennes, né? Aqui na Ardennes, aqui tem menos 7 graus, menos 20 graus. Qual foi a coisa que eu esqueci? Meu casaco. Eu não trouxe meu casaco. Por quê? Porque eu, como mãe, eu tenho que preparar a sobremesa, preparar a mala, fazer a dieta da Statile, que é seleção alimentar. Tenho que olhar a comida do gato, limpar o chão, lavar os pratos antes de sair. Não sei. Meu marido faz a mala dele. Faz a mala dele e vai pro carro reclamar que eu tô atrasada. E aí eu não paro pra pensar em mim, pra cuidar. Não tem quem cuide de mim. Não tem quem me ajude em nada. Vai ficando pesado. Entende? Fica pesado. E aí como que eu vou ter tesão de ter sexo com essa pessoa? Como que eu vou querer estar com essa pessoa sozinha mais tempo? Né? Eu não tenho. Então, assim, a gente tem muito casamento hoje com muito amor e com pouca funcionalidade. Né? Não dá pra gente continuar casando sem ser um adulto funcional, seja homem, seja mulher, tá certo? Nós precisamos ser adultos funcionais, pessoas que sabem cuidar de si sozinhos. Eu sei fazer minha comida, eu sei cuidar das minhas coisas, sei organizar minha... Não sei, eu não estou adulto. Solteiro ou casado, eu não sou uma pessoa adulta, tá? Independente. Então, assim, se a sua mulher tá ali evitando, ela não quer ficar perto de você, ela tá cansada. Ela tá cansada, tá certo? Então, vamos sentar e vamos dizer, ok, o que eu posso, né? Qual é a minha parte que eu não estou fazendo nessa relação? O que aconteceu que esfriou? O que você... Escutar essa mulher. Escute ela que ela fala. Aqui eu troco asfalto, fiz questão de somos muito democráticos na criação, mas sinto resistência em tirar tempo para o casal. Você tem bebê pequeno? Você manda ela para terapia porque ela pode estar passando por uma coisa chamada luto do corpo. O que é o luto do corpo? O corpo da mulher muda quando ela tem filho, né? E aí ela entra às vezes numa crise que é: será que eu ainda sou o suficiente? Será que ele ainda me quer? Será que ele tá comigo só pelos filhos? Será que ele ainda vai ter tesão por esse corpo? Eu me aceitar com esse corpo, eu querer ficar nua com esse corpo.
Você vai ver muitas mulheres que têm filho, que elas passam a ter sexo no escuro, elas passam a ter sexo de sutiã porque ela tem vergonha, que o peito dela mudou. Então tem esse luto do corpo que ela vai atravessar que demora para ela se reconhecer nesse corpo que foi sequestrado dela. Ela tinha um corpo, vem aquele bebezinho lindo e ele nasce, mas ele arranca de mim o que eu tinha. O meu corpo não é mais meu, é o corpo que ele deixou pra mim. E eu tenho que lidar com isso. E além de lidar com isso, eu tenho que amamentar, eu tenho que amar, eu tenho que achar lindo. Entende? Eu tenho que fazer um monte de coisa. A mulher pós-filho não é só a mulher que teve uma cirurgia pra parir. Ela é uma pessoa que teve várias questões. Que o cabelo dela caiu, que a pele dela mudou, que a barriga ficou flácida. E ela não tem muito tempo pra se encontrar com esse corpo e se reconhecer, e se identificar, e se organizar. E ela é sempre exigida, você tá ótima e você já emagreceu o que você engordou e ele tá mamando bem e ela vai... Ninguém para hoje em dia para cuidar de uma mulher pós-parto. Se cuida da criança, se cuida da casa, não se cuida dela. Antigamente as mulheres da família se juntavam, né? Tinha uma coisa chamada resguardo. Essa mulher precisa ser resguardada nesse momento. Morreu. Ninguém fala mais de resguardo. Morreu. Pra quê? Pra quê? Todo mundo agora é independente. Se bota uma cinta, minha querida. Gente, não é assim. Não é assim, tá? Eu lembro que eu tive a minha primeira filha. Eu tive a minha primeira filha com 15 anos. Meu corpo já zerou o game ali, né? E as pessoas... eu já ouvia isso. Nossa, você tá acabada. Ninguém vai te querer com esse corpo. Nossa, agora você vai ter que ficar com esse marido o resto da vida. Porque, meu Deus, uma gravidez só fez tudo isso com você. Nossa... Acabou. Aí só com cirurgia, viu? Só com cirurgia. E eu, com 15 anos, perdi o corpo da juventude, perdi a adolescência, a juventude, a liberdade e todos os direitos posteriores, né? De acordo com as ideias que as pessoas vinham me dizer. Então, ninguém tá resguardando essa mulher, tá todo mundo jogando mais sal nela, entende? E às vezes a gente não percebe que faz isso. Ei, vamos embora que eu tô atrasada pra aula. Vai dar certo. Cheiro.